Quantas vezes você teve a convicção de que estava certo, mas ao final você viu que estava errado? Hoje nós conversaremos um pouco a respeito de estarmos fazendo a coisa certa da maneira errada. Fique comigo até o final dessa mensagem. Olá, eu sou o pastor Rodrigo. Quero trazer uma mensagem ao teu coração. E essa mensagem fala a respeito do rei Saul, a respeito de nós estarmos fazendo a coisa certa da maneira errada. E esse texto, lá em 1 Samuel, capítulo 15, ele fala a respeito que Saul foi ordenado rei, Saul foi ungido rei de Israel. Porém, Deus dá ordens a Saul para que ele, quando fosse lutar contra Amaleque, o povo amalequita, era para destruir tudo, não era para trazer nada daquilo, era para eliminar tudo da terra, porque os amalequitas tinham feito algo contra Deus. Então Saul sai para a batalha, através da mensagem que Samuel deixou a ele, e ele sai para a batalha. Mas no meio dessa batalha, ele procura deixar vivo o rei Agag. E ele deixando esse rei vivo, ele deixou mais alguns animais, uns bois, ovelhas, e ele deixa lá com eles. Porém, quando Samuel volta e ele conversa com Saul, Saul fala a respeito de que ele tinha feito, ele tinha obedecido. Eu obedeci ao Senhor, eu obedeci a Deus. Mas Samuel vê que ele deixou alguns animais e ele é indagado, ele pergunta para ele o que aconteceu. E nisso ele fala da sua boa intenção. Fala, eu deixei os animais para oferecer um sacrifício a Deus, para oferecer os melhores. Eu matei todos os animais ruins, só deixei os melhores, para que fôssemos oferecer a Deus. Então Samuel, ele fala, mas não era isso que Deus queria para você. Não era isso que Deus escolheu. Deus queria que tudo fosse eliminado. Então, e essa boa intenção de Saul foi o que prejudicou. Porque ao decorrer da história, Samuel fala, olha, agora você perdeu o reino. E ele perdeu o reino não por causa da sua atitude, mas sim porque ele não teve um arrependimento. Ele não teve um arrependimento genuíno e ele queria jogar a culpa nas pessoas. Porque ao ser perguntado dos animais, o que ele fala? Ele fala para Samuel que ele foi obrigado, meio que obrigado, porque as pessoas falaram para ele poupar os animais. Foram os seus soldados que pouparam. Então tudo isso tem uma relação. Todas essas coisas têm uma relação com o nosso dia a dia. Eu lembro de uma história do meu trabalho, onde nós estávamos trabalhando, já tínhamos feito todo o nosso trabalho e nós paramos o carro na frente de um portão, não nos ligamos aonde estávamos e o carro ficou parado na frente de um portão. E fomos lá, ficamos uns 10 minutos na casa de uma pessoa. Essa pessoa nós convidamos essa pessoa para ir na igreja, foi convidado para ir na igreja, foi orado com ela, foi feita uma coisa boa, mas só que da maneira errada. Uns dias depois, no nosso trabalho, nosso gerente nos chama, mostra umas fotos. E essas fotos falavam exatamente onde nós paramos o carro. E nessa frente desse portão trabalhava uma pessoa com um carro que levava crianças para a escola. E ele não conseguiu sair. Ele se atrasou o trabalho dele, atrasou todas as coisas dele. Ele acabou tendo que se justificar para as pessoas. Então, e isso daí foi um transtorno. Mas eu quero trazer para que isso? Eu quero trazer porque nós fizemos, a nossa intenção era boa. A intenção nossa era boa. Nós levamos uma palavra para a pessoa, conversamos poucos minutos ali, mas foi por uma boa intenção. Mas só que o que aconteceu? Da maneira errada. E quando o gerente falou para nós isso, ele nos trouxe uma orientação. Ele falou, vocês têm que fazer a coisa certa da maneira certa.
Aquele não era o momento, e realmente não foi o momento. Isso aconteceu há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, mas foi uma coisa que marcou, porque nós fizemos a coisa certa da maneira errada. Então foi exatamente o que Saul fez. Não era errado sacrificar a Deus, não era errado você fazer um sacrifício. Mas Samuel, ele fala o quê? Ele encerra lá no versículo 22, ele encerra com uma palavra, ele fala a Saul uma seguinte palavra: é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus, ele não estava atrás de sacrifícios. Deus, ele não estava atrás de coisas, ele estava atrás de obediência. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente com nós. Nós temos essa oportunidade de estarmos obedecendo a Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa da maneira certa. Então nós temos que ter isso em mente, que nós possamos fazer as coisas certas, que nós realmente possamos agradar a Deus, que nós não venhamos somente oferecer sacrifícios, mas sim oferecer a nossa vida a Deus, como um sacrifício santo e agradável a Ele. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.